Eu sempre me perguntei quando eu me deparava com a história de Uzá. Quando ele tocou na arca, ele morreu. Por que ele morreu? Por que ele teve essa consequência tão pesada? Se a intenção dele até que foi boa, de tentar equilibrar a arca após os bois tropeçarem. Por que quando eu leio esse texto, sinto aquela sensação de injustiça? Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus o matou. E eu queria comentar sobre isso porque, de fato, me gerou essa dúvida quando eu li sobre isso hoje pela manhã. Isso converteu em um ensinamento muito interessante para que eu e você venha a praticar melhor o nosso relacionamento para com Deus, por incrível que pareça. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do YouTube. Espero que você fique até o final para que você possa entender o contexto dessa história. Meu nome é Emerson Silva, gosto de falar sobre mentalidade, sobre comportamento humano, principalmente sobre coisas voltadas ao mundo cristão, tá? E hoje não é diferente. Então, seja muito bem-vindo. Não esqueça de fazer aquele protocolo, de curtir, comentar o que achou, enfim. Mas o texto base que fala sobre isso é de 1 Crônicas 13, do 9 e 10, que diz o seguinte: quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali, na presença de Deus. Quando eu reflito sobre esse texto, eu fiquei pensativo e fiquei até meditando assim, será que ele não poderia só, ter uma punição leve, coisas desse gênero? O primeiro ponto que eu pude entender é que a santidade de Deus é inviolável. Ela não pode ser tocada, ela não pode ser vista pelo ser humano em um estado de impureza. E quando a gente começa a refletir sobre isso, é que entendemos o quanto isso é poderoso, gente. A santidade de Deus, ela é algo que purifica, onde todos aqueles que estão próximos do Senhor são purificados. Por isso que cada vez que nós nos aproximamos de Deus, tudo aquilo que é impuro em nós, tudo aquilo que é inadequado, tudo aquilo que é pecado em nós, ele vai morrendo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais puro você vai ficando. O ponto aqui de Uzá é que ele era um levita e só estava autorizado a tocar na arca os sacerdotes levitas. Somente os sacerdotes levitas. Os levitas até poderiam carregar a arca, mas tocar na arca, não. Porque para levar a arca existiam uma espécie de varas. Mas podemos entender aqui que houve um erro de protocolo. Isso foi assumido até pelo próprio Davi. O capítulo 15 de 1 Crônicas diz o seguinte, capítulo 15, verso 13. Não foram vocês que carregaram da primeira vez, e por isto o Senhor, nosso Deus, nos castigou por não termos consultado como devíamos. Então, o segundo ponto aqui que podemos extrair é que, se você quer carregar por onde quer que vá a presença de Deus na sua vida, você precisa consultar o Senhor. Você precisa saber como deve proceder, qual a postura que deve ter. O terceiro ponto que eu pude entender é que sacerdotes levitas eram pessoas que eram aprovadas e separadas pelo próprio Senhor. Então, para você carregar a presença de Deus, você precisa ser aprovado para levar a presença de Deus na sua vida, se aperfeiçoando, tá? Dentro desse ponto, eu pude entender que, então Davi também teve um pequeno equívoco ali de protocolo ao selecionar quem deveria carregar a arca da aliança, porque ele mandou 2 levitas, mas esses 2 levitas, a Bíblia não deixa claro aqui, mas muito provavelmente esses 2, que eram Uzá e Aiô, que guiavam o carro, eles não colocaram a arca, não foram eles que tocaram na arca, foram os sacerdotes levitas que colocaram a arca em cima do carro. O outro ponto é que o carro e o boi estavam sendo a principal base para levar a arca da aliança, mas Deus queria que os homens levassem a presença de Deus, não bois, não carros, não cavalos, não qualquer meio de transporte, mas sim os levitas, homens. Isso me veio outro ensinamento. Nós não podemos responsabilizar outros a levarem a presença de Deus. Somos nós. Precisamos carregar em nós a presença do Espírito Santo, carregar a presença de Deus. Precisamos estar aptos para isso. Você precisa estar apto para carregar a presença de Deus. Não terceirize ao outro aquilo que Deus concedeu a você, designou a você, estabeleceu em você essa capacidade. Eu sei que orar um pelos outros é importante. E abrindo um contexto maior aqui, receber a oração, a influência, ouvir uma mensagem do outro. Mas você precisa estar apto para receber a presença de Deus e carregá-la por onde quer que você vá. Isso é muito forte, tá? E o último ponto que eu queria trazer aqui está em 1 Crônicas, do 13 ao 15, que eu vou ler aqui completo, tá? Não foram vocês que carregaram da primeira vez, e por isto o Senhor nosso Deus nos castigou por não termos consultado como deveríamos. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Amém?
Então, o que podemos entender com isso aqui? Algumas lições importantes. Precisamos tratar com respeito as coisas sagradas. Então, protocolos foram quebrados com isso. Uzá, ele não obedeceu o protocolo. Uzá, ele não estava autorizado para tocar na presença do Senhor, porque ele não estava aprovado para isso. Ele não era sacerdote levita, ele era levita. Existia uma diferença nisso. Segundo, a presença de Deus deve ser honrada. Isso é tão evidente que na continuação do texto fala que a arca foi trazida da casa de Obed-edom. E só por estar lá, na presença de Obed-edom, a presença de Deus fez com que a casa de Obed-edom prosperasse. Mas sabe com quem a arca passou 20 anos e não houve menção de prosperidade? Abinadab, o pai de Uzá. Pois é, senhoras e senhores. Então, quando você reconhece a presença do Senhor e dá honras, respeito, dá louvor, dá gratidão, adivinha o que acontece? Tudo que você fizer, você vai prosperar. A presença de Deus precisa ser honrada. O outro ponto é: a desobediência tem consequências. Então, quando você faz algo para Deus, mesmo que a intenção seja a mais correta possível, a mais linda possível, mas não está dentro dos parâmetros que Deus espera e que ordenou para os seus filhos, acredite, você não vai conseguir alcançar aquilo que o seu coração está pedindo. Pelo contrário, você sofrerá as consequências por não estar observando a lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, seguindo conforme as ordenanças que Deus deixou para os seus filhos. É um ponto a se refletir. E por fim, precisamos aprender a celebrar a presença do Senhor, porque de fato, enquanto Uzá e Aios guiavam o carro, Davi estava louvando, dançando, tocando, e muitos hoje, infelizmente, não mais celebram como antes a presença do Senhor. Hoje a Bíblia fala que o Espírito do Senhor habita em nós. Romanos 8:11 fala sobre isso. Precisamos celebrar com alegria, com júbilo, a presença de Deus, observando conforme a palavra dele, servindo em obediência. A reflexão que eu queria trazer para você aqui é: se você quer se posicionar diferente, se você quer entender que a presença de Deus precisa ser honrada, respeitada, com protocolos corretos, observe a palavra do Senhor. O erro está exatamente em não terem observado a lei do Senhor. Davi selecionou homens que não estavam preparados ali para tocar na arca. Uzá, por mais que fosse levita, ele não estava autorizado para tocar na arca e nem estava consciente, conforme a lei do Senhor determinava, que ele não deveria nem tocar na arca, nem muito menos colocar a arca sobre carros e bois novos. Então, essa é a palavra que eu queria partilhar aqui com você, para que a gente pudesse meditar e praticar isso no nosso coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, e falou!